Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre um assunto extremamente atual e importante para você, enquanto estudante, saber diferenciar, conhecer e identificar. Nós falaremos sobre disseminação de fake news. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa temática? Acompanhe aí comigo na tela. Nos últimos anos, o termo fake news... E aí, volta aqui para a professora, a gente já começa aí com fake news, que é um termo em inglês, e esse é um fenômeno muito comum quando nós falamos do uso da internet, das redes sociais no geral. Esses vocabulários aí estrangeiros entram na nossa língua com um significado importante. E a fake news nada mais é do que notícias falsas, tá? Então, tornou-se extremamente popular, especialmente com o conhecimento das redes sociais, e o aumento da disseminação de informações na internet. As fake news, ou notícias falsas, referem-se à informação enganosa ou inventada, apresentada como se fosse verdade. Então, o que é que a gente tem aqui? Notícia falsa. Qual é a função primordial, principal da notícia, pessoal? É trazer ali um divertimento? Não, é informar, trazer um dado, uma informação. E essa informação pressupõe-se que ela seja verdadeira. O problema é que, com esse advento da internet, e nós veremos daqui a pouco que não somente com a internet, essas notícias são veiculadas de forma equivocada e errada, com informações que não condizem com a realidade. E é daí que surge o termo fake news, tá? E aí, essas fake news, onde é que elas vão aparecer? Elas vão aparecer em formatos aí, em artigos, em vídeos ou postagens, né, que contêm informações falsas ou distorcidas. Isso quer dizer o quê? Que às vezes não é que seja ali uma notícia falsa, mas a forma como aquela informação é apresentada, ela é distorcida, ela se distancia da realidade e também pode ser inserida aí nesse conceito, tá? Em seguida, ela cria aí uma narrativa que pode manipular a opinião pública. Esse é o principal problema, pessoal, quando nós falamos da fake news. Imagina só, eu tenho ali uma notícia falsa e ali tem a escrita bonitinha, eu acompanho. E não é todo mundo que tem conhecimento suficiente para compreender e diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. O problema está justamente em moldar a opinião pública, quer dizer, se torna ali viral, de conhecimento de todos, e acaba por prejudicar terceiros, tá? E isso nós veremos daqui a pouquinho também. Em seguida, esses conteúdos geralmente são criados para promover agendas políticas, difamar pessoas, vender produtos ou simplesmente gerar cliques e visualizações, tá? Olha só essa imagem que eu escolhi para vocês. E aí volta aqui para a professora. Lembra que a professora falou que a fake news ela não existe somente a partir ali do advento da internet? Essa nomenclatura, obviamente, ela é nova. No entanto, quando nós falamos da disseminação de notícias falsas, vai muito além disso. Olha só, aí na tela aparece para vocês aí o jornal impresso e depois os ícones de algumas redes sociais mais comuns e utilizadas aí pela comunidade em geral. Então, essas notícias falsas, elas existem bem antes do que nós podemos imaginar. A exemplo disso, será que o mundo vai... Ô, professora, eu não nasci antes aí de 2000, não. Eu não sei dessa informação, não. Eu sou jovem, novinho, esse negócio de 2000, como assim? Olha aí na tela que aparece para vocês. Será que o mundo vai acabar? Aí a gente tem uma notícia falsa que foi disseminada aí nos anos 2000, tá, pessoal? Então, dizia assim, quando virar o milênio, aí bonitinho, o mundo vai acabar, às tal horas. E ali foi uma comoção pública e todo mundo ficou desesperado. Será que o mundo vai acabar? Será que não vai? Então, observa aqui que não se trata de algo novo, tá certo? E eu trouxe para vocês, como eu falo da questão de moldar opiniões, eu trouxe aí para vocês alguns recortes retirados da internet, principalmente acerca da pandemia do coronavírus, tá?
A gente sabe que foi um momento muito difícil quando nós falamos numa perspectiva nacional, mundial, de grande calamidade pública. E o que é que acontece? Essas notícias falsas, elas foram responsáveis em uma determinada quantidade, ou em uma determinada medida, ou muito grande, poderia dizer, por influenciar aí boa parte da população. Quer dizer, eles já estão ali amedrontados e aí começa-se a divulgar informações falsas que muitas vezes não condizem com a realidade e acaba por causar um pânico geral. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Aí na tela aparece para vocês a discussão nas assembleias sobre projetos de lei que vem a multar quem divulga fake news. Quer dizer, o problema ficou tão grande que as autoridades elas tiveram que tomar aí iniciativas para coibir essa ação, tá certo? Então, muito além disso, a gente pensa que a fake news ela é disseminada somente pelo Instagram, pelos jornais no geral, jornais que não têm seriedade, obviamente, porque bons jornais não divulgam informações falsas, mas principalmente por essas redes sociais mais intimistas, como aquelas correntes de mensagens que aparecem, divulgue para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, ali, quando se pensa nessa divulgação dessas informações, se pensa no público-alvo. Será que todo mundo tem conhecimento para fazer essa distinção? E é aí que está o problema, tá certo, pessoal? Então, quando a gente fala aí desse compartilhamento viral, as redes sociais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, são ambientes aí que facilitam essa propagação de fake news. Então, a natureza viral do compartilhamento de conteúdo permite que informações errôneas se espalhem em questão de minutos, quer dizer, se antes demorava ali um tempinho para você ler uma notícia no papel impresso, no jornal impresso, quando nós falamos aí do advento da internet, da rede social, posta-se um vídeo aqui, em questão de horas ou de minutos, já tem alcançado aí um número absurdo de internautas. Esse é o problema, quer dizer, até se descobrir que aquela informação é falsa, quais as consequências que essa notícia tem na vida das pessoas? Que atitudes, que ações as pessoas tomam a partir dessa disseminação, tá certo? E aí nós falamos ainda que essas pessoas que são atingidas por um pouco espaço de tempo, esse compartilhamento é orientado pelo engajamento emocional, quer dizer, leva o usuário a compartilhar essas informações sem checar a sua veracidade. Então, aqui nós já temos uma dica muito importante. Antes de divulgar qualquer informação que você recebeu, verifica a veracidade dela, tá certo, pessoal? E aí, eu trouxe aqui algumas consequências sociais e psicológicas das fake news. Temos outras? Com certeza, mas eu trouxe essas aqui porque é de maior valia para a nossa aula, tá? Aumento da ansiedade e pânico. Então, a disseminação de informações alarmistas e infundadas, especialmente durante crises sanitárias ou sociais, contribui para um cenário de medo generalizado e a instabilidade emocional na população, tá? A erosão da confiança institucional, quase não sei a palavra, eu ia dizer inconstitucional. Professora, como assim? O que que isso quer dizer? Porque quando nós falamos dessas disseminações de informações falsas, pessoal, nós pensamos em uma perspectiva em que englobe toda a sociedade. Então, qual a responsabilidade do Estado em relação a isso? Como isso afeta essa questão das instituições? Então, olha só como aparece aí na tela para vocês. Essas exposições aí a notícias falsas mina a credibilidade das instituições democráticas, da imprensa, das organizações governamentais. Então, aí eu tenho um problema de consenso social e coesão. Isso significa dizer que
Até que ponto eu posso confiar na imprensa? Até que ponto eu posso confiar ali naquele programa de governo? Então, o problema é esse, justamente quando essas notícias põem em xeque a responsabilidade desses órgãos, tá certo, pessoal? E aí eu trouxe para vocês um caso bem aqui, né, do Acre, que não é tão antigo e que vai mostrar um pouco das consequências aí da fake news. Fake news mata. Alerta MP Acre sobre caso de mulher linchada em via pública após boatos. Então, o Ministério Público do Acre reforça alerta sobre justiça com as próprias mãos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas foi um caso em que se divulgaram diversas informações falsas acerca do desaparecimento de uma criança que acabou levando à morte da mãe, quer dizer... Nós estamos falando aqui de um problema gravíssimo, pessoal, que põe em jogo ali um direito constitucional e um direito muito importante como a vida. Então, o que é que nós temos aí de informação do promotor Thales Ferreira? Ele vai dizer o seguinte, que é importante que todas as pessoas que recebam via WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação a notícia, que elas chequem essas notícias. Se essas notícias são verdadeiras, se elas são falsas, e busque informações verídicas a respeito disso. Nós vivemos em tempos em que a rede mundial de computadores, o WhatsApp, o Instagram, ele propicia uma divulgação muito rápida das notícias. E isso tem causado essa onda de ódio, de discurso de ódio, de raiva, de enfurecimento da população. Então, observa aqui, parece ali um efeito, não é? Em que uma peça vai derrubando outra, um problema vai puxando o outro, quer dizer, eu tenho ali a disseminação de uma fake news, essa fake news acaba por causar um outro problema, como muito comum e já discutido muito, o discurso de ódio, em que eu tenho a limitação entre a expressão ali, o meu direito à expressão, a liberdade de expressão e o ataque pessoal e individual, que pode chegar às consequências brutais como essa que aparece aí na manchete para vocês. Então, é um assunto muito sério que deve ser abordado de forma séria também e responsável, tá bom, pessoal? E aí eu trouxe aí quem acredita. Como assim, professora? Será que tem gente que ainda acredita em fake news? Por que essas pessoas acreditam nisso? Por que elas não observam ali fatos ali, verificam? Por que essas informações chegam dessa maneira e como chegam? Então, olha só o que nós temos aí. Menor raciocínio analítico. Então, indivíduos com menor capacidade de análise crítica e menor conhecimento sobre o tema em questão tendem a ser mais suscetíveis a acreditar em informações falsas, tá? Isso significa dizer o quê? Que você, enquanto estudante, se não tem esse senso crítico, você pode estar suscetível a uma fake news. O segundo ponto que aparece aí para vocês é a familiaridade e veracidade. Então, a repetição e a exposição contínua a um conteúdo falso aumentam a percepção de sua veracidade, mesmo que não haja fundamento para tal crença. E o compartilhamento inadvertido, quer dizer, muitas vezes esse compartilhamento de fake news não é intencionalmente malicioso, mas o resultado de desatenção, falta de checagem e pressa em repercutir a informação. Isso significa dizer, eu recebi uma informação quentinha, saiu direto do forno, e aí eu repasso essa informação. Esse é um risco que quem pensa dessa maneira, quem age dessa maneira, corre e causa sérios problemas, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas dicas, porque, professora, a senhora falou que fake news tem problemas ali, que pode gerar outros problemas maiores, que eu preciso ter um senso crítico, que é muito comum aí com o advento da internet, que nós estamos suscetíveis a esse tipo de problemática, mas como eu faço para não cair nessas fake news? Olha só as dicas que eu tenho para vocês. Então, é importante sempre conferir a fonte da notícia, ela tem credibilidade, é reconhecida, o uso do bom senso, seja um pouco cético em relação ao que lê, quer dizer, duvide um pouquinho ali, leia a notícia completa,
Por que ler a notícia completa? Porque muitas vezes a manchete diz uma coisa e quando você vai fazer a leitura ali do material é outra totalmente diferente, tá? Porque se utiliza desse recurso aí da manchete, de chamar a atenção de maneira hoje muito generalizada e que se torna prejudicial e acaba causando aí a disseminação da fake news. Então é importante que você tenha esse cuidado, tá? Em seguida a gente tem aí veja se não é notícia velha. Isso aqui é importante, por quê? Porque muitas vezes é uma informação do ano anterior. Por exemplo, do mês de setembro do ano anterior, essa informação, nós estamos no mês de setembro desse ano. Então, essas informações, normalmente, elas tendem a se repetir ali e causar um mal entendido, tá? Então, é importante a checagem aí do período em que aquela notícia foi divulgada. Em seguida, a gente tem aí, não caia no alarmismo, quer dizer, muitas vezes as notícias, elas parecem bizarras ou absurdas, então é importante que você tenha ciência disso. E o mais importante aí, ficou em dúvida, não compartilhe. É a forma que nós temos aí de barrar a disseminação da fake news. Agora que nós finalizamos aqui a parte da conceituação, eu te mostrei dicas de como não cair nas fake news. Vamos agora fazer uma atividade, uma questão? Olha só, diz assim. Um dos principais fatores que favorecem a disseminação de fake news nas redes sociais é: letra A lentidão dos algoritmos em recomendar conteúdos. Impossível, os algoritmos aqui recomendam conteúdos numa velocidade aí indiscutível. Letra B, a dificuldade das pessoas em acessar informações. Letra C, a rapidez do compartilhamento sem checagem prévia. Essa aqui seria a minha assertiva correta. Inclusive, nós falamos disso agora há pouco. A letra D, a ausência de jornais impressos na atualidade? Não, até porque a gente falou que muitas notícias falsas eram divulgadas mesmo com o uso aí do jornal impresso, tá? E letra E, o excesso de livros acadêmicos disponíveis online. Também não se indicaria e não se relacionaria a essa questão. A questão número 2 pergunta aí qual das consequências abaixo está diretamente relacionada à propagação de fake news. Quer dizer, qual é a consequência de eu espalhar ali notícia falsa? Vamos lá às assertivas, as alternativas. Letra A, fortalecimento da confiança em instituições. Quer dizer que isso é uma consequência? Não seria essa. Letra B, redução da polarização política. Letra C, disseminação de informações corretas em saúde. Se eu dissemino uma notícia falsa, eu tenho essa disseminação de informações corretas? Não. Letra D, desinformação e aumento da desconfiança social. Essa aqui seria a minha assertiva correta. Essa é uma das consequências aí da propagação de fake news. E a letra E, valorização de debates baseados em evidência, não seria essa a minha assertiva correta, até porque se eu tenho evidências ali, eu não tenho uma notícia falsa. E agora vamos à nossa conclusão, ao resumo da nossa aula, não é? Então, essas fake news, no geral, representam aí um fenômeno complexo e perigoso, alimentado por fatores tecnológicos, psicológicos e sociais que impactam negativamente a saúde, a democracia e a confiança coletiva. Isso significa dizer que você, enquanto estudante, não pode cair em fake news, não pode propagar. E saber o que é, diferenciar como não agir dessa maneira é importante para que você tenha uma vivência social mais equilibrada e correta na sociedade, tá certo, pessoal? Essas são as nossas referências do material utilizado nessa aula. Qualquer coisa você pode aí reassistir essa aula na nossa plataforma, tá certo? A gente fica por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!